A entrada no ensino superior é um passo importante para o futuro profissional. Contudo, o que deveria ser um período de crescimento e de descoberta transforma-se para muitos num terreno fértil para a ansiedade e para o desgaste emocional. Em Portugal, cerca de 38,9% dos estudantes apresentam sintomas depressivos moderados a severos, enquanto 31,5% relatam impactos significativos na vida académica e pessoal devido à saúde mental. Na parte laboral, mais de metade dos profissionais sentem dificuldades em conciliar a vida pessoal com a profissional. Hoje vamos falar da ansiedade no ensino superior e a entrada para o mercado de trabalho, as dificuldades que uma pessoa pode sentir e o burnout. Para isso, convidámos alguns especialistas, psicólogos e testemunhos de estudantes para darem a sua experiência e o seu contributo. Antes de mais, o meu nome é Nair e seja bem-vindo ao mundo do Direito PT. Vamos então começar pela parte da ansiedade no ensino superior. O que é a ansiedade? Porque é que ela é negativa em certas circunstâncias? Quais os sintomas e como é que podemos superar? Também dando testemunhos dos estudantes. Nós temos dois tipos de ansiedade, que é a ansiedade normal versus a ansiedade patológica. A ansiedade normal é o que a maior parte das pessoas sente, por exemplo, num teste, ou quando está no trânsito e está atrasado e pensa nunca mais vou chegar a horas, eu vou-me atrasar e, portanto, está ali com aquele nervoso miudinho, e isso é a ansiedade normal. Quando passamos para a ansiedade patológica é quando realmente já nos começa a afetar nas nossas atividades diárias, e são chamados, por exemplo, ataques de ansiedade. A ansiedade é uma emoção como a tristeza, como a raiva, como a alegria. É uma emoção necessária para a nossa vida, até porque muitas vezes é aquilo que nos permite preparar-nos para certas situações. Então, quando já entra aqui num estado em que acaba por me afetar de uma maneira negativa e às vezes tem um impacto que até me impede de fazer as coisas normais do dia-a-dia, ou seja, quando já começamos a entrar aqui no nível de psicopatologia, uma perturbação da ansiedade, onde eu já deixo de fazer coisas porque estou a sentir-me ansiosa e acabo por evitar certos ambientes, certas pessoas, certos contextos por causa da forma como eu me sinto, aí já é um sinal que é preciso pedir ajuda porque já não está a ser simplesmente uma ansiedade normal. E existem sintomas mais físicos, por exemplo, a fadiga, alterações ao nível da frequência cardíaca, portanto sentimos o coração mais acelerado, tremores, suores, questões até alterações ao nível gastrointestinal, começamos a sentir náuseas, vômitos. Esses sintomas têm todos uma função de proteção. Por exemplo, a taquicardia, o coração a bater muito rápido, tem a ver com o nosso sangue estar a ser bombeado o mais rápido possível para os órgãos, que é para nos permitir uma resposta de fuga ou de luta perante o perigo. As tonturas ou a visão turva têm a ver com a dilatação das nossas pupilas. Nós estamos muito mais alerta ao ambiente que está à nossa volta, temos uma melhor percepção de tudo o que está a acontecer. E pronto, acho que também, lá está, tem de haver também a ansiedade, ou a forma como a ansiedade se manifesta nas pessoas também tem muito a ver com esses fatores que nós não controlamos, como a genética, o ambiente, a personalidade, o temperamento. Acho que esta interpretação catastrófica e errónea dos sintomas e da própria ansiedade também pode ajudar a exacerbar um bocadinho o medo de ter ansiedade. Eu acho que aqui é importante, tanto neste contexto como em qualquer contexto na nossa vida, separar aquilo que eu consigo fazer daquilo que eu não consigo fazer, ou seja, aquilo que eu posso controlar e aquilo que eu não posso controlar. E aqui é muito eu focar-me na perspectiva que eu tenho diante das coisas que eu estou a fazer, na perspectiva que eu tenho diante da faculdade, perceber que, ok, é assim e eu tenho que me focar em mim, no meu comportamento, na minha reação. Esta questão de evitar o adiar, o acumular as coisas. Exercício físico, alimentação saudável e sono são cruciais. E existem coisas que nós podemos controlar para melhorar exatamente essas vertentes. É importante, lá está, gerir expectativas, organizar o teu tempo e respeitar o teu tempo. Acho que é muito importante também rodear-te de pessoas que realmente sejam positivas para ti. E eu sei que há determinadas faculdades em que isso não acontece, há muita competição e é um pouco fugir disso. Foi na faculdade que, para além das atividades do ao calor, portanto, a praxe, integrei essas atividades. Só no segundo ano é que fui para a Tuna, mas tinha a Filarmónica, depois a Orquestra Académica da Universidade de Lisboa, e depois, entretanto, o Grupo Sete Saias, portanto, tudo isso ao mesmo tempo que eu estava na faculdade. E eu agora olho para trás e penso, como é que eu fui buscar tanta energia? Eu acabei o curso, atenção, todas estas atividades acabaram por me ajudar, não só no meu desenvolvimento pessoal,
mas que contribuíram para uma questão que é crucial também na gestão da ansiedade, que é a gestão de tempo, que às vezes também acaba por ser uma fonte de stress. E eu, no meu caso, ajudou-me bastante ter diferentes atividades, porque obrigou-me a organizar muito o meu tempo. Toda a gente me dizia que direito era uma área, e efetivamente é uma área em que é preciso bastante estudo contínuo e bastante trabalho regular, mas pronto, foi mesmo uma questão de eu começar a perceber, ok, se calhar eu consigo efetivamente ter vida pessoal na mesma, mas não descurar do estudo. Uma coisa que ajudou foi eu já trazer algum método de estudo do secundário que resultava para mim, que foi fazer hora de estudo, por exemplo, para cada semestre. A minha primeira grande dificuldade quando entrei na faculdade foi, sem dúvida, tirar a primeira negativa logo no primeiro ano, logo no primeiro semestre. Comecei a questionar tudo, se realmente estava no curso certo, se era capaz de o terminar, mas lá está, com a ajuda de familiares, neste caso da minha mãe, consegui dar a volta. E uma dica que ela me deu e que foi muito útil foi: pede o teste a um colega que tenha tido uma nota muito mais alta que a tua, vê o que é que ele escreveu e tenta perceber como é que tu consegues chegar até lá. Vais ter que mudar o teu método de estudo para conseguir chegar àquele tipo de resposta. E assim fiz e assim consegui. Mas eu agora já não excluo a possibilidade de chumbar sequer, porque houve uma cadeira no primeiro ano que eu chumbei uma vez, e que foi a minha primeira vez a chumbar alguma coisa na vida, e foi um bocadinho Foi estressante. interessante. Pronto, foi um choque porque eu achava que aquele teste me tinha corrido até bem. E depois eu vi o teste, a nota do teste quando saiu, e tinha tido 7. E depois fiquei ali frustrado com aquilo, durante o primeiro dia que aquilo saiu, as primeiras 24 horas, foram assim umas horas em que não me apeteceu fazer nada. O André, ao ir, e é uma coisa muito difícil de conseguir, e um bom conselho aos pais é: insistam calmamente, mas vão falando outra e outra vez. Aquelas 24 horas que o André falou foram de alguns momentos de conversa, uma frase aqui, outra acolá, a ver quando é que há receptividade, não é, para se falar. O André não chegou a dizer, mas ele foi do 7 para o 17, aquela cadeira, Já estás a ver espetáculo. não é? Aprendeste e lidaste com aquilo. Realmente exames, é as orais, é só simplesmente o facto de termos que responder questões a meio de uma aula, participar nas aulas, fazer apresentações nas aulas. Tudo isso são os maiores, provavelmente, fatores de ansiedade, mas tudo pode ser realmente um fator de ansiedade. Uma das coisas que nós temos de entender sempre é: cada pessoa é uma pessoa, todos nós somos diferentes. Nós não sabemos com quem é que estamos a lidar, realmente, e quem é que está à nossa frente. Outra coisa que me assustou bastante foi, sem dúvida, a parte da oralidade. Ou seja, participação, tinha medo do julgamento e se errasse, o que é que acontecia. A parte das provas orais, seja de melhoria, seja de passagem, era algo que me deixava um pouco ansiosa. E lá está, uma pessoa vai desenvolvendo, vai ganhando maturidade e vai arranjando truques para que isso não se note e eu possa se descontrair mediante o possível. Se estás ansioso para uma apresentação e achas que é parvo estar ansioso, estão aqui 70 lugares, qualquer pessoa ficava ansiosa a fazer uma apresentação aqui. Portanto, a tua ansiedade não é parva, não é ridícula. Acontece e é natural, e qualquer pessoa ficava ansiosa a apresentar aqui nesta sala com 70 lugares e 70 carinhas a olhar para ti. Por isso é que aí é que entra a ansiedade de desempenho, que é a ansiedade mais relacionada com sermos avaliados negativamente. Então existem técnicas de mindfulness, de atenção plena, para nós trazermos a nossa atenção de volta ao aqui e ao agora. Isso também nos vai ajudar a estarmos mais conscientes do que estamos a fazer e a conseguirmos focar-nos melhor na tarefa. Então uma das técnicas assim de mindfulness informal, ou seja, práticas que não precisam de ter nenhum guia, qualquer pessoa pode fazer no seu dia-a-dia, é a técnica dos 5 sentidos, do 5, 4, 3, 2, 1, que é eu vou olhar para o ambiente à minha volta e vou enumerar 5 coisas que eu consigo ver, 4 coisas que eu consigo ouvir, 3 coisas que eu consigo cheirar, 2 coisas que eu consigo tocar e 1 coisa que eu consigo saborear. E assim nós estamos a tirar a atenção da ansiedade toda que está a acontecer, destes pensamentos, deste ciclo vicioso de pensamentos ansiógenos, e estamos a focar-nos no ambiente à nossa volta e nas sensações dos 5 sentidos. Isso acaba por nos dar uma estabilidade, ficamos tipo enraizados
nos 5 sentidos e não nestes pensamentos ansiógenos e nesta ansiedade. Se eu puxar a mim o que é que eu fiz que contribuiu para aquele resultado, eu posso mudar isto. Senão, o que é que eu vou fazer? Não é? Não dá, não é possível, não há volta a dar-lhe, isto vai ser sempre assim. Começam a vir aquelas crenças: eu não sou suficientemente bom, eu sou burra, eu não consigo. Começam a vir estas crenças. E que nós vamos confirmar, porque o nosso cérebro é muito poupadinho, gente. É mesmo muito poupadinho. O que der menos energia, ele vai, ok? Então, o que ele faz é confirmar estas crenças. É muito mais fácil do que arriscar e ver se. Ele vai logo direto. Queres ver como não dá? Queres ver? Já vai assim, ok? Então, se nós puxarmos a nós, não é? Se nós tivermos este locus de causalidade internalizado, não é? Se nós formos honestos connosco e não tivermos medo de olhar para nós, não é? Olhar com olhos de ver para nós, assumirmos, ok, não estive tão bem aqui. Não estive. Se eu não fizer isto, eu não consigo fazer nada diferente. Então aquela crença vai virar realidade. Quando vem para a faculdade, este pode não ser o momento, ou seja, pode não ser a sua licenciatura final, este pode não ser a sua profissão, isto pode não ser o que a pessoa vai fazer. A pessoa pode estar de facto a experimentar e as pessoas não podem, em primeiro lugar, porque isto foi a minha experiência, não devem ter vergonha e não devem ter medo de lutar por aquilo que são os seus sonhos, obviamente, mas lutar por aquilo, por algo diferente. Eu fiz o mesmo quando fiz duas exatamente, de biologia para psicologia, terminei psicologia e depois fiz para direito, ou seja, não há nada não há que ter realmente medo, aliás, é sempre uma grande experiência conhecer estas pessoas nestes vários locais, aprendemos sempre alguma coisa e conseguimos levar sempre essas aprendizagens para outro sítio. Portanto, o primeiro conselho que eu dava era para uma pessoa relaxar, isto não é fatalista, isto não é fatal, a pessoa pode realmente, se não for isto, a pessoa consegue ir para outro local. Eu sempre tive muito apoio familiar e não era as notas, claro que chegar com uma nota boa era sempre bom, claro que sim. Mas, pronto, ok, olha, não correu muito bem desta vez, para a próxima corre melhor. Chegas a um ponto, não quer dizer que é um ponto sem retorno, não é isso, não se pretende, Mas pode chegar. Mas pode chegar e quanto mais adiarmos, mais complicado é voltar. E daí a necessidade, a importância de estarmos alerta e de tentar preservar a nossa saúde mental, cultivá-la. Realmente é um processo mais ou menos demorado, mas que realmente é preciso coragem e é preciso muita força. Nós temos-la, ela está lá, mas às vezes é difícil ir buscá-la. E realmente daí a minha questão na prevenção e na promoção. Eu não sei como é que funciona a clássica, mas em Coimbra tu tens uma panóplia, tens a AC, tens a Associação Académica que está bastante interventiva e tu tens uma panóplia de redes que permitem, tens o SOS Estudante, tens várias secções, tens tipo, pronto, há sempre uma rede que te permite ter, pelo menos, consegues ter ali algum acompanhamento, portanto, não te deixam ali, tu tens vários meios de pedir ajuda. Nós estamos organizados em tertúlias, percebes? E isso, por exemplo, ajuda-te um bocado porque dá-te acesso a uma rede social bastante ampla num curto espaço de tempo. Imagina, aquilo não tem uma vertente de saúde mental, né? Lógico, porque é praxe, mas ajuda-te um bocado porque, tu estás a lidar com pessoas de quarto ano, de terceiro, e, tu és um puto de primeiro ano e vês que alguma coisa está a falhar, alguém de quarto ano pode estar ali, ok, olha, se calhar é isto que está-te a falhar, se calhar precisas disto, pronto. Vamos passar agora para a questão da saída da faculdade para a entrada no mercado de trabalho. É uma grande transição, estamos à procura do primeiro emprego, da primeira experiência, muita coisa pode acontecer. E infelizmente uma dessas coisas que pode acontecer é o burnout. O que é o burnout? Quais são os sintomas? E o que podemos fazer para evitar chegar lá? Quando eu vejo que quando se fala em trabalho o meu coração já começa a palpitar, eu já me começo a sentir aqui ansiosa e o nível máximo de burnout é que eu já não consigo literalmente ir trabalhar, não é? Que eu já não consigo sequer ir e muitas vezes é aí que se coloca uma baixa psicológica. Uma coisa que também acontece muito é a maneira como a pessoa passa a olhar para o seu trabalho, associado aqui a uma maior desmotivação,
maior dificuldade em encontrar realização profissional e pessoal naquilo que faz no trabalho, que até aqui se mantinha e de repente, ou seja, não estamos a falar de uma situação em que a pessoa nunca gostou, nunca valorizou o seu trabalho, não é? Mas de facto há essa motivação, essa realização que vem do trabalho e que de repente deixa de existir. E isto é um sinal de alerta também. E depois, causas físicas, que às vezes nós não, sintomas físicos, não é? Que às vezes nós descuramos ou atribuímos a outras situações, mas que também podem estar associados a uma situação de burnout ou de stress prolongado. O cansaço, dores no corpo, musculares, dores de cabeça fortes, enxaquecas, a qualidade do nosso sono, em que medida nós conseguimos manter ou não a nossa rotina de sono e ter aqui hábitos de sono que nos permitam de facto recuperar energia e iniciar o dia com essa energia, não é? E não começarmos já cansados à partida. E outros indicadores que podem ser interessantes, aqui o nível da tensão arterial, se há picos, se não há, todos esses indicadores de saúde física também são relevantes, mas de facto temos aqui estes principais sintomas, há um menor nível de bem-estar, de saúde mental, maior dificuldade em valorizar e motivar-se perante o trabalho, e depois um impacto também que pode acontecer nas relações que a pessoa estabelece, como há bocadinho estava a dizer, quer no trabalho, com colegas, com chefias, quer consigo mesma, quer também na sua vida familiar, ou seja, pessoal e familiar, não é? Não estamos a falar de algo que, apesar de ter origem no trabalho, se esgota nele. Muitas das vezes tem um impacto Exatamente. que é a vida da pessoa, nas mais diversas esferas. Quando uma pessoa está nesse tipo de estado, primeiro não se dá conta, acha que está tudo bem. É o Até que a cansaço queda normal, começa a não é? ser muito acentuada. E Sim. quando nós já estamos lá no fundo, é que pensamos, como é que eu cheguei aqui? Sim, e essa é uma ideia muito importante, porque ao contrário do que às vezes pensamos, o burnout não aparece de um dia para o outro. Pois Há não. sintomas que vão existindo, que muitas das vezes nós vamos, eu não digo ignorar, mas muitas das vezes atribuímos a outras coisas ou até normalizamos. Sim, É uma exato. coisa mais difícil, é um pico de trabalho, é isto, é aquilo, não Depois estou a conseguir passa, é outra só fazer isto. Exatamente, e aí reside o perigo, é mesmo a dificuldade de nós percebermos quando é que estamos perante uma situação de risco ou não, quando é que e por isso é que falar sobre isto é tão importante, para percebermos os sintomas, percebermos como é que devemos olhar e trabalhar esta questão, e que é uma responsabilidade de cada um de nós individualmente, da sociedade como um todo e também das organizações em obviamente promoverem o bem-estar dos trabalhadores, mas esse é de facto o risco, é que não é, como se pensa, algo que de repente surgiu. A pessoa estava bem e de repente está numa situação de burnout no dia a seguir. Isto não acontece. A pessoa vai desenvolvendo um conjunto de sintomas, de facto há essa queda, não é? Nos níveis de bem-estar que acontece e que prejudica de facto muitas pessoas. Eu já tive burnout, sei perfeitamente o que é, e felizmente com todo o apoio da mãe, do pai, do namorado, de psicoterapia, neste caso hipnoterapia, foi muito importante para conseguir ultrapassar este desafio. O que deve acontecer é haver, obviamente, um bom senso por parte dos responsáveis hierárquicos e das organizações, mas quando não há, ou quando há aqui alguma questão que não estão a perceber, nós temos que alertar naturalmente e haver essa sensibilidade. Mas o difícil é alertar nestas fases iniciais de carreira, que é como é que eu vou ter coragem de dizer que não consigo aceitar tanto trabalho, ou que não consigo participar numa reunião fora de horas, ou etc. Sem pensar que isto vai me prejudicar futuramente, eu não vou conseguir fazer Pois é, carreira, essa também é vou outra. ficar mal referenciado e vou estragar desde já. Portanto, eu tenho que me sacrificar, que dar resposta a isto independentemente de como me sinto. Então vamos perceber o que é que tu podes fazer para evitar que tu fiques assim tão mal. Vamos estabelecer aqui limites de uma outra forma, ter uma comunicação mais assertiva, saber dizer que não atender o telefone fora de horas, dormir, comer, fazer, ou seja, vamos trabalhar naquilo que nós podemos trabalhar para que tu tenhas um bocadinho mais de força para enfrentar o momento que estás a enfrentar, pelo menos naquela fase em que tu percebes, eu não posso sair daqui neste momento. Ou mesmo olhar para a situação de uma forma diferente, ou mesmo com todas as estratégias, não estou a conseguir lidar com a situação, é sair. Porque o trabalho é substituível, agora a tua vida não é. Neste vídeo convidámos psicólogos e estudantes para partilharem a sua experiência e o seu conhecimento, e a eles muito obrigada. Estas vozes mostram que, apesar do caminho ser difícil, nunca estamos sozinhos, por isso procurem ajuda, seja de profissionais, familiares, amigos, e mantenham a esperança. Isto é uma fase, irá mudar, é preciso agir. Obviamente que a mudança não acontece de um dia para o outro, mas passo a passo irá tornar-se possível. Obrigada a todos e até ao próximo vídeo.